Eu acho muito importante a gente se preocupar com a virtude das crianças. Então você se preocupa muito com ensinar virtudes para as crianças dentro da sala de aula. É claro, virtude é uma coisa muito importante, todo mundo sabe disso. Maravilha, concordo integralmente. Você sabe dizer para mim então o que é virtude? Virtude é. Virtude é você ser do bem, você ser uma coisa assim, né, da paz, do amor. Virtude é você ser um bom cidadão, você saber votar. Virtude é você gostar das pessoas, você não fazer, você não roubar, você não matar. Virtude é o contrário da safadeza. Virtude é um negócio legal, eu não sei, tá bom? Eu não sei o que é virtude, não sei. Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Pessoal, pode parecer uma piada, e de fato é, né, essa brincadeirinha que eu fiz agora no início. No entanto, vocês não fazem ideia de como isso é comum no meu trabalho. É sempre assim, gente. Às vezes eu vou para um lugar de gente boa, o pessoal gosta da gente, quer ali aprender o que é virtude e tal. E eu chego e falo, gente, né, todo mundo aqui... Eu sempre faço a mesma pergunta no início das palestras. Pergunto, pessoal, quem aqui acha que virtude é uma coisa importante? Quem acha que a gente deve ensinar virtude para as crianças? Que a gente deve ensinar virtude na sala de aula, na família? Quem gosta de... Quem acha virtude bonito aí? Aí todo mundo... Eu... E tal. Tudo bem. Beleza. Baixa aí. Segunda pergunta. Alguém aí sabe me dizer, em poucas palavras, né, o que é virtude? Pois é. Ninguém consegue me dar uma definição clara. A maioria nem sequer arrisca, e os que arriscam geralmente dão uma listinha de virtude. Virtude é coragem, honestidade, dá uma listinha. Né? Ou então dão uma definição que não tem nada a ver com o assunto. Ou então chegam muito perto, mas não dão uma definição completa. Enfim, a maioria das pessoas, por mais que entenda que virtude é um negócio legal, a maioria delas não sabe muito bem o que virtude quer dizer, o que é virtude. E por isso, torna-se muito difícil a tarefa de fato, ensinar ou estimular a virtude nos outros, nas crianças, nos alunos, porque nós não sabemos sequer o que ela é. Então, o que eu quero fazer com o vídeo de hoje é justamente sanar esse problema. Eu quero falar para vocês especificamente o que é virtude e falar algumas características importantes dela, né, que são úteis e aplicáveis aí ao processo da educação. Então, vamos começar com a definição, gente. Sempre quando a gente vai começar qualquer assunto, a gente começa pela definição. O que é virtude? Virtude, segundo São Tomás de Aquino, é um hábito bom e consciente. Essas três palavras, gente, anota aí. Hábito bom e consciente. Precisa das três para ser virtude. Professor, eu ouvi por aí que virtude é um hábito bom. Então, gente, hábito bom, só hábito bom, sem a consciência no final, ainda não é propriamente virtude. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os meus alunos vão rir porque eu sempre dou o mesmo exemplo. Beleza? Mas é o exemplo do seu Luiz, né, e do Zezinho. Beleza? Seu Luiz é um cara trabalhador, um cara bom, mas ele acorda todo dia, 5h30 da manhã para trabalhar, e ele detesta acordar cedo. Ele detesta acordar cedo para trabalhar, mas ele tem que acordar porque tem que ir lá bater o ponto na fábrica lá, para não perder o emprego. Né? Então, todo dia, 5h30 da manhã, né, ele vai, bate o pontinho dele lá e vai trabalhar, mesmo não gostando de acordar cedo. Beleza, ele faz isso durante anos, meses. Todo dia vai o seu Luiz acordar cedo mesmo não gostando. O que acontece nas férias dele? Assim que ele acorda, né, na manhã do primeiro dia de férias. Que horas que ele acorda? 5h30 da manhã. Por quê? Porque ele tem um hábito, ele todo dia acorda aquele horário. Mas em qual humor você acha que ele acorda? Você acha que ele acorda bem feliz? Ou ele acorda zangado porque acordou 5h30 da manhã? Pô, que droga, nem nas minhas férias e tal. Fica todo revoltado lá. Passa uma semana, passa duas, né? No final da segunda semana, o seu Luizinho já tá acordando 11 da manhã, meio-dia. Agora vamos pro exemplo do Zezinho. Zezinho, bom menino, um jovem, né? De Deus, foi lá no retiro, com libertação, voltou, encontrou Jesus, e aí decidiu ser uma pessoa boa na vida. Decidiu, de fato, né, ser o melhor homem que ele pudesse ser, e entre as coisas que ele decidiu que ele ia acordar cedo. Ele ia acordar cedo, para acordar cedinho lá, fazer as orações dele, fazer uns exercícios, depois ir para o trabalho, ir para a faculdade, estudar, sei lá. Ia fazer alguma coisa útil, ia fazer o dia dele render. Não, caso vocês não saibam, essa virtude da laboriosidade, da diligência, são duas virtudes aí que geralmente envolvem acordar cedo. Mas beleza, ele decide por adquirir esse bom hábito e aí ele começa. No início, para ele, é muito difícil, muito difícil. Ele acorda, ele parece estar morrendo, um zumbi, vai se arrastando lá, toma um litro de café e tal, para conseguir acordar no horário. Ele faz isso um dia, 2 dias,
dias, 3 dias, meses, ano, beleza? Até o momento em que aquilo começa a virar uma coisa fácil para ele. Ele todo dia acorda lá, faz as orações dele, toma um café, faz exercício, vai para o trabalho, vai para a faculdade, sei lá. E ele começa, de fato, a acordar todo dia cedo. Um belo dia, o Zezinho tá, na noite passada, ajudou lá na vigília da paróquia, sei lá. Mas agora ele acordou muito cansado, né? E o despertador não pegou. O despertador não tocou hoje pro Zezinho. Então ele acordou lá pelas 10 da manhã. Qual que é o sentimento que o Zezinho vai ter? Positivo ou negativo? Negativo. O Zezinho vai falar, que droga, passei do horário, né? Perdi a manhã toda, podia ter feito minhas coisas já, tá tudo atrasado agora. E ele se sente mal por ter acordado tarde. Olha que coisa interessante, gente. Olha a diferença do sentimento do seu Luizinho e do Zezinho. O seu Luizinho, ele se sente mal por fazer aquilo que é bom e se sente bem quando faz aquilo que não é tão bom. Enquanto o Zezinho se sente bem quando está fazendo aquilo que é bom e se sente mal quando eventualmente faz aquilo que não é tão ideal. Essa é a diferença entre só o bom hábito e a virtude. Beleza? Essa é a diferença. O bom hábito, gente, ele tem algum sustentáculo exterior. Beleza? Aquilo que sustenta o hábito é uma coisa externa, é algum tipo de punição, é algum tipo de norma exterior, entende? Aquilo é o que sustenta aquele bom hábito. No momento que essa coisa sai de cena, o bom hábito começa a erodir também. E ele não acompanha interiormente aquela sensação de fato, escolher fazer aquilo que é o melhor. Enquanto a virtude, o sustentáculo dela, o suporte dela é interior, ele está dentro. Está numa parte nossa chamada espírito. E por isso ela degrada com muito mais dificuldade. A coisa que sustenta ela é uma verdade, é uma coisa que a gente entendeu. A gente entendeu que aquilo ali é bom e escolheu voluntariamente aquilo ali. E por isso, né, quando a gente adquire o hábito, ele se torna um hábito bastante firme, bastante estável e sustentado pela verdade. Essa é a diferença entre a virtude e o puro hábito. Mas vamos voltar para a definição para a gente explicar algumas coisinhas importantes aqui. Primeiro, bom hábito consciente. O que significa, primeiro, essa palavra bom? Não, o que significa bom? Bom aqui, gente, a gente tem que entender que está com relação, né, àquilo que está recebendo o hábito, no caso, o ser humano. Beleza? Então, é bom para o ser humano. O que significa uma coisa boa para o ser humano? É algo que é conveniente a consecução da sua natureza. Isso é um jeito difícil, gente, de falar o seguinte: aquilo que faz com que nós sejamos pessoas melhores, ou seja, seres humanos mais completos, aquilo que nós fomos feitos para ser, aquilo é bom. Por exemplo, com um exemplo bem idiota, nós fomos feitos para sermos seres vivos. Isso faz parte da nossa natureza. Nós somos o ser humano, no início da definição dele, está de fato ser vivo. Então, por exemplo, uma boa alimentação, né, um sono regular, né, uma boa atividade física, isso é bom para o ser humano, né, porque é conveniente à sua natureza, faz com que ele continue sendo, né, aquilo que ele nasceu para ser, né, no caso aqui, um ser vivo. Então, por isso é bom para o ser humano. A ordenação de certos afetos, que eles sejam direcionados para o objeto para o qual eles foram feitos, isso é bom para o ser humano. Ao desenvolvimento e florescimento do intelecto, isso é bom para o ser humano. O fortalecimento da vontade, isso é bom para o ser humano. Por quê? Porque tudo isso, né, fortalece e é conveniente aquela natureza para a qual o ser humano foi feito. Isso é aquilo que é bom para o ser humano. É aquilo que leva o ser humano ao seu fim último. Aquilo que faz com que nós sejamos os melhores que nós podemos ser. Isso é o que significa bom dentro de bom hábito consciente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu vou deixar um cardzinho aqui, né, do nosso aulão sobre a estrutura da pessoa humana, onde eu faço um resumo sobre essa natureza, né, sobre essa essência para a qual nós fomos feitos. Mas beleza, a próxima palavra é o hábito. Hábito, gente, é um mecanismo interno que nós temos, muito útil, muito bom, que faz com que quando a gente repete muitas vezes a mesma ação, a gente ganha uma espécie de estado facilitador para aquela ação. Isso serve para qualquer coisa. Por exemplo, se eu vou aprender a jogar futebol, no início, quando eu começo a fazer lá o meu treinamento, eu sou muito ruim, né? Eu não sei praticar aquele esporte ainda, não sei os movimentos, eu não tenho memória muscular para coisa, não sei as estratégias, eu não conheço os movimentos de campo, né? Eu não tenho um certo sentido ali do jogo e tal. Pronto. Se eu faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, treino várias vezes, a ação mais ordenada possível, se direcionar, talvez com um treinador, né? Repito. Com o passar do tempo, aquilo que era muito difícil e para o qual eu era muito ruim, né, eu começo a ficar gradualmente cada vez melhor. Né? Eu vou ficando cada vez melhor, eu vou ganhando memória muscular, eu vou ganhando uma certa, até afetos positivos com relação à atividade, né? Eu vou entendendo melhor a dinâmica do campo, etc. e tal. Beleza? Eu vou ganhando um hábito.
um hábito operativo ali em volta daquela atividade. Isso serve para absolutamente qualquer coisa, gente, inclusive para as ações morais. Então, se eu de fato repito várias ações ordenadas, boas, né, conscientemente, aquilo ali vai se tornando cada vez mais fácil para mim. Vai ficando cada vez mais fácil para mim realizar ações ordenadas. Se, por outro lado, eu repito ações desordenadas, se eu repito ações ruins, vai ficando cada vez mais fácil para mim fazer o mal e mais difícil para mim fazer o bem. É isso que significa a palavra hábito aí dentro dessa definição. E por final, nós temos a palavra consciente, que significa que eu escolho adquirir aquele hábito porque eu entendo que ele é bom e escolho livremente por ele. Isso significa consciência. Consciência é quando você tem ciência de si mesmo. Né? Quando você olha para si mesmo, você entende o que está acontecendo. Beleza? Então você conscientemente, sabendo o que você está fazendo, você escolhe por aquele hábito, decide-se por ele, sabendo que ele é bom para você. Beleza? Esse é o ponto da consciência. Por isso, de fato, a gente precisa entender o que está acontecendo, entender por que é bom, para que, de fato, em algum momento se torne virtude. Tendo essas três características, sendo bom, ou seja, sendo conveniente, a realização do fim último do ser humano, né, fazendo com que nós possamos ser o que de melhor nós podemos ser, sendo um hábito, ou seja, uma coisa que a gente repetiu várias vezes, até estar num estado facilitador, se torna mais fácil para nós agir daquele jeito do que o contrário. E, por fim, a gente tendo consciência, tendo escolhido isso livremente, porque a gente entende porque é bom, beleza. Nesse momento, nós temos o que a gente chama de virtude. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o processo da aquisição da virtude, eu vou deixar aqui também um cardzinho de um vídeo no qual eu explico mais detalhadamente como é que esse processo funciona. E para que serve a virtude? Qual que é a utilidade dela? Ela serve para substituir, para consertar aquilo que a gente chama de vício. O que acontece? A gente tem, isso é uma coisa que todo mundo sabe, na teologia católica a gente chama de pecado original, mas eu acho que todo mundo entende que o ser humano tem uma certa tendência a fazer besteira. A gente tem uma certa propensão, né, a fazer o mal que não queremos e não fazer o bem que queremos. É uma tendência ao que a gente chama de vício. O vício é justamente um mau hábito. O que é um mau hábito? É um hábito que é inconveniente, né, com relação à nossa natureza, ou seja, não faz com que a gente consiga alcançar o máximo que a gente pode ser, impede a gente chegar no nosso fim último. Isso é mau. Isso é um vício, é a isso que se opõe a virtude. Por que isso é importante? Importante porque, sendo consciente, a virtude faz com que a gente possa deliberadamente consertar aqueles pedacinhos da nossa vida que não estão ordenados da forma que deveriam estar, que não estão nos levando para as melhores coisas que nós poderíamos ser e fazer. Então esse é o ponto da virtude. A virtude é justamente esse combate àquilo que nos leva a uma vida pior e esses bons hábitos conscientes que nos levam a uma vida mais ordenada, mais digna e, no fim das contas, mais feliz. Uma coisa importante para a gente entender é que toda virtude, todo bom hábito consciente, ele tem dos dois lados, né, dois vícios que se opõem a ele. O que acontece, gente? A virtude, ela é aquele ponto certeiro, aquela ação o mais ordenada possível, aquele estado mais ordenado possível para uma determinada ação. Ao lado dela, nós temos os excessos com relação àquela ação ou paixão, e nós temos também as faltas com relação àquela ação ou paixão. Vocês já podem ter ouvido isso com relação a Aristóteles. Aristóteles falava isso, né, do justo meio, da justa medida. Mas isso é uma coisa que as pessoas frequentemente entendem errado. Geralmente a pessoa fala, não, Aristóteles estava errado, porque a virtude não é uma justa medida, não é você fazer mais ou fazer menos. Tudo bem, essas pessoas estão certas porque, na verdade, elas não entenderam Aristóteles. Aristóteles não estava dizendo que a virtude é o justo meio quantitativo, né, entre a falta e o excesso. Ela é o justo meio qualitativo. O que significa? Significa que a diferença entre os dois vícios que se opõem à virtude, né, e à própria virtude não é uma diferença de quantidade, é uma diferença de critério. Existe um critério para que aquela ação seja ordenada. Se você excede esse critério, né, você cai num vício. Se você falha com esse critério, você cai na falta. Vou dar um exemplo fácil, que é o exemplo da coragem, a virtude da coragem, que é uma virtude anexa da virtude cardeal da fortaleza. Coragem é a capacidade de assumir riscos necessários. Esse é o critério da virtude da coragem. Então você precisa defender o seu filho contra um perigo, você precisa entrar num prédio em chamas, salvar uma criança, você precisa fazer alguma coisa perigosa que é necessária, você tem essa capacidade de enfrentar o medo, né, e fazer aquilo que é necessário. Isso é coragem. Quais são os dois vícios que estão ali em volta da virtude da coragem? No excesso e na falta. Na falta, nós temos a incapacidade de assumir riscos necessários.
beleza? Que a gente chama comumente de covardia. O covarde é aquele que não consegue assumir um risco quando ele é necessário. Gente, o covarde não é aquele que tem medo. O corajoso tem medo também. Não ter medo é um problema psíquico, tá, gente? Não ter medo é uma coisa que não faz muito sentido. A diferença entre o corajoso e o covarde é que quando o risco é desnecessário, tanto o corajoso quanto o covarde vão sair de perto. Não vão assumir o risco, porque não é necessário. Não precisa se botar em perigo à toa. A diferença é que quando o risco for necessário, o corajoso vai conseguir enfrentar o medo e o covarde não. O covarde ele não vai conseguir enfrentar aquele risco que... Pensa, por exemplo, num pai que vê o filho, sei lá, sendo atacado por um cachorro e fica lá acovardado atrás vendo a criança lá sendo mordida. Esse cara é um covarde. Ele não consegue assumir o risco necessário. Ele tem um dever ali, enquanto pai, né, de defender aquela criança. Então, ali, no caso, nós temos o vício da covardia. Beleza? A incapacidade de assumir riscos necessários. Percebam, gente, não é uma questão, né, de mais intensidade ou menos intensidade no enfrentar o medo. É um critério. Né? O critério da necessidade. Se é necessário enfrentar o medo, o corajoso consegue. Se não é necessário, ele não enfrenta porque ele não é doido. Beleza? Do outro lado da virtude da coragem está, de fato, o vício da temeridade. Que é o vício justamente do cara doido, o cara que pula de bungee jump com uma perna só, com uma corda velha, né? O cara que se expõe a perigos completamente desnecessários. Esse é o cara que tem o hábito de assumir riscos desnecessários. Isso não é virtude, isso é vício. Ele é um cara que é doido, um cara que tem um probleminha na cabeça, né? Ele não tem amor à própria vida. Isso não é coragem, isso é um vício. É o vício oposto à virtude da coragem, mas no seu excesso. É um enfrentamento desnecessário do medo. Né? Você se colocar em situações de perigo sem que haja de fato real necessidade. Isso aí não é coragem. Qual é o critério da coragem? O critério é a capacidade de assumir riscos necessários. Isso aí é coragem propriamente dita. Beleza? Menos do que isso é covardia, mais do que isso, temeridade. Beleza? Percebem como o critério é claro, gente? O critério é intelectual. Você consegue entender o critério facilmente? Pois é. Isso é um critério que define virtude, beleza? É essa coisa ordenada que faz com que a coisa não seja excessiva e não seja também, né, frugal demais, não seja falha. Isso aí é o que descreve virtude. Então, ao redor de todas as virtudes, nós vamos ter esses dois vícios, né? Um da falta e um do excesso. Todas elas. Tem, por exemplo, a virtude da humildade, né, que do lado tem o orgulho ou a vaidade, do outro lado você tem a autodepreciação, né, você tem, por exemplo, a virtude da paciência, né, que do lado tem a indiferença e do outro lado tem a falta de paciência, a impaciência, né, a incapacidade de suportar o sofrimento, né, e assim por diante. Né. Ao lado de toda virtude, dos dois lados de toda virtude, tem, né, dois vícios opostos. Outra coisa interessante, muito importante para a gente entender, talvez vocês tenham percebido isso já na virtude da coragem, é que entre esses dois vícios opostos à virtude, parece que um tem cara de virtude e o outro é completamente oposto a ela. Vocês perceberam? Então, por exemplo, na coragem nós temos a temeridade, que parece um pouco com coragem, e temos a covardia, que é completamente oposta à coragem. Na humildade nós temos o orgulho, que é obviamente oposto à humildade, mas temos também a autodepreciação, tem uma carinha de humildade. Na paciência, nós temos a impaciência, né, que é obviamente oposta à paciência, e temos a indiferença, que tem uma cara, às vezes, de paciência. Pois é, gente, para toda virtude vamos ter dois vícios opostos, e um deles vai ser muito parecido com ela, vai ser facilmente confundido com ela, se a gente não entende o critério que separa um do outro. Se a gente não entende por que essa virtude é virtude, a gente pode acabar caindo no erro de confundir ela com um dos seus vícios opostos. E isso é muito importante para a autoeducação e para a educação dos outros. Por quê? Porque se a gente não sabe disso, a gente pode acabar ensinando o vício oposto achando que estamos ensinando virtude. E não. A gente precisa, de fato, entender por que um hábito é bom, né? Precisamos ter consciência da bondade de um hábito, né? Saber o critério que o separa dos outros, entender os vícios que estão ao lado dele, para que a gente não passe do ponto e adquira, de fato, o hábito correto, preciso
a virtude. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, se esse tema te interessa, se o tema das virtudes, da aquisição de virtudes, do trabalho das virtudes te interessa, eu vou te recomendar a acessar o nosso site. Gente, eu estou colocando lá no site muito material escrito sobre formação humana, sobre literatura e sobre virtude. Gratuito, gente. Qualquer um pode entrar. Então, vou deixar o link aqui embaixo. É bem fácil, gente. É forjandocarater.com. Entra lá e eu vou recomendar que você comece lendo o artigo Virtudes Humanas, né, com interrogação no final. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Lê ele até o final, né, e vou pedir para você que veio daqui do YouTube que coloque lá nos comentários, vindo do YouTube, para eu saber, né, de onde é que vocês estão vindo. Beleza? Mas dá uma olhada lá, gente. Se você quer uma formação um pouquinho mais sólida e te atrai o fato dela ser gratuita, né? Então vai lá, dá uma olhada, porque eu vou colocar semanalmente mais conteúdo dentro dessa plataforma específica, que é o nosso site. Se você ainda quer algum material de leitura, eu vou fazer uma recomendação para você. Eu vou recomendar o livro A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Fausto. É um excelente livro para iniciantes dentro do estudo das virtudes. Vou deixar um link também aqui para você adquirir o livro do Padre Fausto e já adianto que se você adquirir pelo nosso link, você ainda ajuda também financeiramente o Forjando a continuar com o nosso trabalho. Se você gostou do vídeo, gente, eu vou fazer um pedido para você. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve, ajuda muito pra gente que você se inscreva, ative o bendito sininho, né, dê o like, faça um comentário. Todas essas pequenas ações que são ridículas de pequenas para vocês, para nós fazem muita diferença, porque diz para o algoritmo aqui do YouTube que o conteúdo aqui é de qualidade. E aí ele joga para mais pessoas, para mais famílias, para mais educadores, para que eles possam ter acesso também. Então é uma coisa pequenininha para você, mas para nós faz toda a diferença. Se você gosta desses assuntos de formação, eu recomendo que você também veja os nossos quadros Forjando Hábitos e Verdade Dura e Sólida. Esses dois são os quadros nos quais eu falo da teoria e da prática da aquisição de virtude, gente. Então dá uma olhada nesses quadros. Eu vou deixar 2 videozinhos aqui nos cards finais para vocês darem uma olhada também. Siga a gente também nas outras redes sociais. Além do site, nós temos o Instagram. Lá eu faço um trabalho de formação humana bastante longo. A gente está falando essa semana, esse mês, na verdade, sobre formação do imaginário. Tá super legal. Então dá uma olhada lá no nosso perfil também Forjando Caráter. Vou deixar o link aqui na descrição. E nesse link da descrição também, eu vou deixar o link para vocês entrarem nos nossos canais de WhatsApp e no nosso grupo de e-mail. Gente, eu tenho mandado bastante conteúdo para o pessoal pelos e-mails. Então se inscreva lá no nosso grupo de e-mails para também receber mais conteúdo gratuito. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Até a próxima e nos vemos em sala.